expectativa lá em cima. E foi tudo na base da confiança, né? Porque foi, né, do estádio Newton Santos para cá. Daqui a pouquinho nós vamos para lá para falar com o Luiz Carlos, com o Paulo Nunes, com o Eric. Eu estou aqui com a Jéssica Sescon e com o Alex Meschini. Jéssica concentrada, segundo o Luiz. Boa noite. Boa noite, Barreto, Alex, todo mundo que está nos acompanhando. Não, o Luiz já colocou essa expectativa lá em cima para um grande programa e a gente está aqui para cumprir o prometido, então fica com a gente. Grandes jogos nesse sábado, bons jogos movimentados, em especial vou destacar o desempenho do Botafogo mais uma vez, um primeiro tempo difícil de furar a retranca do Juventude, mas à medida que o time gaúcho saiu para o ataque, o Botafogo mostrou toda aquela qualidade que tem para chegar com muita propriedade, marcar seus gols, e também em especial o jogo do Corinthians, né? O Corinthians venceu com autoridade, com muita tranquilidade o Vasco. A gente vai esmiuçar mais esse jogo ao longo do programa. Alex no gás. No gás, segundo o Luiz Carlos. Mas essa é fácil de adivinhar, né? Isso aí não tem Alex como. está sempre nessa. Nós estamos aqui, Barretão, Jéssica. Cara, bandeirão. Se a gente fosse colocar um bandeirão que eu sonhava em ver, era um bandeirão da Sport TV. Luiz com Lédio Carmona. Opa, isso que tem embaixo dupla, assim, hein? Mas legal. tem que ser os dois. Legal. Legal. E o ou. Legal, Eu acho que o Paulo Nunes ainda não merece. Não? Não, ainda Mas ele já tem cara na Mas- canequinha lá do Segue o Jogo. Não, aí do segue o gente não jogo, tem aí aqui, é outro né? patamar. É outro patamar. Mas, Cada um com as suas conquistas. Um dia a gente chega na canequinha, não, depois mas quem sabe. Luiz e Lédio tinham que ser realmente. Já Bandeirão. são inseparáveis, né? É que tem aquela música, inseparáveis, eu Olha, e você, né? tá vendo? Então, mais um bom dia de novo, né? Que bom colocar o nome na bandeira, mas acho que tinha mais gente pra entrar naquela bandeira, então se for ver por causa do ano passado, não tinha não? Mas sabe agora, né, falando mais sério aí sobre a questão do Bandeirão, eu acho que tem um sentido, tem um sentimento muito especial para o Marlon Freitas, porque antes de estar no Bandeirão, ele esteve numa faixa que não era tão bem produzida quanto essa, não era bonita, era uma faixa ali Só meio... tinha o FR ali. Uma faixa escrita assim meio, né, meio ali no... meio grafitada, né, pedindo para que ele saísse do clube. Era ele e Marçal, né? Que reviravolta, né? Os nomes deles estavam nessa faixa, não era uma faixa fora Marçal, fora Marlon. Acho que não dá para desistir de alguns jogadores. Torcedor, ele não tem a paciência para alguns momentos, que foi difícil realmente. Mas parabéns para eles, porque independente do Bandeirão, lógico que é uma honraria, né? E aí recomeço, a gente precisa ser justo também, né? Essa iniciativa do Fora Marlon pode ter partido de um determinado grupo e um grupo provavelmente muito maior, né? Se reuniu para eleger o Marlon para ter... E reage Não à dá paixão, né? Reage ao momento e à paixão. Ih, rapaz, olha ali onde eles estão. Parece que eles estão no Bandeirão, cara. Mas o Bandeirão está sendo tirado agora, que pena. É que o bandeirão deles já é em 3D, né? Colorido e tal. Lá. Poxa vida. Mas ainda deu para curtir bastante. E agora a gente vai curtir vocês. E Barreto, eu quero dizer... Aí, Alex, se eu tiver que definir um bandeirão, você tá nele. Fique tranquilo. Obrigado, amigo. Fala, Luiz. Fala, Eric. Fala, Paulo Nunes. Boa noite para vocês. Boa noite, amigos. Bom, aqui no Newton Santos, o Botafogo chegou a 4 pontos. Na primeira rodada, para muitos, jogou mais que o Palmeiras, poderia ter vencido o Palmeiras. O Botafogo perde no meio da semana da Libertadores, assusta a sua torcida, vence bem aqui no Newton Santos, faz um 2-0, vai a 4 pontos, e você percebe claramente, não sei se vocês concordam comigo, uma certa retomada de confiança, não? Boa noite, Barreto, Alex, Jéssica. Alex, depois passa o Pix, hein, pelos elogios. Vou contribuir. Eu concordo com você, Luiz. Eu concordo, eu acho que o Botafogo está num momento de construção de identidade ou de reconstrução de identidade. Ainda que praticamente todo mundo tenha ficado, né, mas perdeu jogadores importantes, Luiz Henrique, Almada. Teve uma mudança no comando técnico, que é muito importante. Eric perdeu reservas importantes. Reservas, incorporou o elenco. Eu acho até que, assim, pode ter muita gente que discorde. Eu acho que o elenco desse ano é melhor do que o do ano passado. E o time talvez não, porque perdeu jogadores assim de um nível muito alto, Almada e Luiz Henrique. Então vai precisar dessa construção coletiva. Hoje a gente já pôde ver alguma coisa do Arthur, um Arthur mais leve, mais solto, bem participativo. Quando o Savarino joga, o time também já rende mais. O Savarino é um jogador muito importante nessa engrenagem. E a gente estava falando do Marlon. Eu achei que hoje foi o melhor jogo do Marlon esse ano. Aquele Marlon com onipresença em campo, marcando, fazendo coberturas, passes longos, passes curtos, como a gente viu no primeiro gol do Botafogo, quando ele acha o Arthur dentro da área. Então, aos pouquinhos, o Botafogo vai tentando construir uma nova identidade. Obviamente, o torcedor fica ansioso. Por quê? Porque viu o melhor Botafogo dos últimos 50, 60, 70 anos no ano passado. E aí
claro, quer repetir aquele gostinho, quer repetir aquela festa. Mas aos poucos o Botafogo vai retomar as suas melhores condições e acho que vai brigar nas cabeças de todas as competições de novo, Luiz. E aí, Paulo Nunes? Boa noite, né, Barreto, Jéssica, Alex, meu grande amigo, meu meia. Obrigado também pelo Bandeirão. Você não vai conectar o Alex, não? Não vou não, ele é meu meia. Ele é de coração. Tá ele te bota na cara do gol, né? Exatamente, é um garoto prodígio. Sobre o jogo, eu acho que a vitória foi mais importante do que o desempenho. O Botafogo precisa, na minha opinião, melhorar muito ainda. É óbvio que o treinador está aí há 2 semanas, né? A dificuldade é normal, essa oscilação. A gente estava na dúvida se seria o Botafogo que enfrentou o Palmeiras no primeiro jogo ou se seria o Botafogo contra a Laú. E foi um Botafogo intermediário. No primeiro tempo fez um bom jogo, um jogo razoável para conseguir sair no placar na frente, mas no segundo tempo foi outro Botafogo. As entradas do Santos melhoraram muito a equipe. Com o Patrick de Paula, a equipe perde muita criatividade, qualidade, não pelo Patrick, é porque é característica. O Patrick é um volante. É um volante, e está jogando sempre de costas, então isso tira a velocidade do Botafogo, principalmente nas transições. Quando entrou o Santos, não que o Santos fez uma grande partida, mas ele dá dinâmica diferente. E mudou, né? A posição do Savarino também, né? Exatamente, porque ele vem para dentro, né, Érico? O Savarino vem mais para dentro, então a bola começa a sair mais rápido, a bola chega mais rápido no Arthur, aí o Arthur também começa a crescer muito no segundo tempo pelo lado direito, e aí o entendimento com ele, né, com o Igor Jesus já começa a aparecer mais. Então é um Botafogo que está em construção, é um Botafogo que enfrentou uma equipe que é forte na marcação, que é o Juventude, que tem dificuldade na construção, mas a marcação traz problemas. Então é um Botafogo que está melhorando, e é natural, é óbvio isso, essa jogada é incrível como ela sai daquela, parece aquele Botafogo, né, do ano passado, né, bola rápida de um lado para o outro, cruzamento, o domínio do atacante e a finalização. Então é um Botafogo, na minha opinião, buscando o seu melhor rendimento. Esse gol foi anulado, impedimento do Matheus Ponte. Agora vendo aí os melhores momentos, galera, tudo bem, foi 2-0. Se fosse 4-1, tava de bom tamanho, né? Teve bola na trave pra lá, bola na trave pra cá. O segundo tempo melhorou. O primeiro tempo foi mais arrastado pouquinho, né? E aí o próprio Nenê, no fim do jogo, né? Na entrevista falou que depois do segundo gol, o Juventude vinha bem até ali. Aí depois do segundo gol do Botafogo, obviamente, o Botafogo se encheu de confiança. O Juventude precisou se abrir um pouquinho mais. E aí os espaços foram surgindo. E aí o Botafogo com mais qualidade, mais ambientado ao campo rápido. O Marlon numa noite boa. Que era assim, gol bonito não pode ser anulado. Jogada toda bem trabalhada. É uma boa tese. Gol, né? Mas por tão pouco, né? Faz um impedimentozinho ali. Agora eu quero acrescentar outra. Gol bem narrado também não pode ser anulado. Obrigado. Ricardo, olha só. Toda encaixadinha, toda bem descrita. Bacana, né? Poxa, o gol narrado com emoção e tal. Luiz vai gostar dessa regra. Aí o narrador depois tem que voltar e falar, poxa vida. Olha o rap face dele. Olha o rap face, sei lá. Mas fala pro pessoal lá de Caxias do Sul que não pode anular gol bem narrado. Bem lembrado, Eric. A tal ideia, a tal história de pensar no outro lado, que sempre comprei o lado de quem sofreu o gol, né? Mas eu acho que, brincadeiras à parte, esse gol mostrou ali um momento de bom encaixe do Botafogo, não? Eu acho que sim, mas até no segundo tempo, né? Principalmente se a gente pensar num time que está ainda sendo montado para esse ano, né? Com diferenças marcantes, relevantes. Assim, o Botafogo manteve a espinha dorsal do ano passado, tá? Do segundo semestre. Sim. Certo. Tá? Tava até conversando agora, antes do programa por WhatsApp com um amigo alvinegro que estava meio reclamando. Esse time não é igual o Botafogo do ano passado. Eu falei, claro que não. Mas você não está pensando no segundo semestre, quando tudo já tinha acontecido, o time já estava encaixado? No do primeiro semestre, nem o Luiz Henrique ainda era o que se esperava dele, né? As coisas demoram um pouco para acontecer. E ver uma jogada tão bem trabalhada num time em formação, acho que é um sinal de otimismo. Tem a ver com a postura do Juventude. Acho que a dificuldade do Botafogo foi quando o Juventude não estava saindo pro jogo. Aí, a partir do momento que o Juventude saiu um pouco mais, a criatividade apareceu e a gente viu aquele Botafogo que lembrou um pouco mais o segundo semestre ali. Acho que passa muito por esse aumento de produção do Botafogo. O Savarino entra mais para a partida. Esse início de ano, o Savarino está um pouco abaixo do que ele estava jogando no passado. E eu tô com o Paulo, assim, a avaliação em cima do Patrick. Acho que trava um pouco essa criatividade. E o Botafogo precisa desse cara que pense um pouco mais a partida. Especialmente quando é contra um adversário que se posta com as linhas tão baixas assim. Mas acho que o segundo tempo deixou o torcedor um pouquinho mais feliz em ver o desempenho do Botafogo mais semelhante do que aconteceu no ano passado. Ô, Jéssica. Diga, Eric.
Não, eu acho que tem muito a ver com... A gente até falou aqui no fim da transmissão isso que você está falando, porque eu acho que em algum momento o Renato Paiva vai se convencer de que o melhor Botafogo com o que ele tem à disposição é o que terminou com o Arthur, com o Savarino e com o Santos. É que também tem uma expectativa em cima do Santos. Ele desde novembro não jogava, né? E a gente sabe que o nível da MLS não é um nível de competição tão alto, né? Então o jogador desde novembro sem jogar. O próprio Almada demorou a entrar no ritmo aqui, chega né? o melhor Botafogo não seja o do primeiro tempo, mas sim o que terminou a partida. Até porque até do entendimento, né? Exato. A gente fala sempre da forma física, mas do entendimento, de entender como o Savarino vai entrar e ele vai ter que cair pelo lado esquerdo. Então isso é trabalho, tem que ser dia a dia, né? Nos treinamentos, nos jogos. E o Patrick né? vira uma ótima opção para Gregory e Marlon também, até para você poder descansar eles, né? Que o ano passado o Botafogo não tinha esse Patrick, por exemplo, para poder revezar com o Gregory e com o Marlon, né? Esse time, na verdade, ele arma justamente para ter uma espinha para depois encaixar esses caras da frente, né? Então tá querendo um padrão daquilo que ele tem para segurança. E é lógico, sincronizar o momento certo desse Savarino entrar ali nesse meio e participar um pouco mais, que até o próprio Patrick de Paula, ele poderia às vezes dar um passo atrás e fazer uns 3 homens assim, que daí dá liberdade para o Savarino ficar, mas até isso vai um tempinho para sincronizar, porque em muitos momentos o Patrick ele já tá lá de costa, como o Paulo, o Eric, eles falaram na transmissão. Então isso realmente, para quem não tem esse cacuete... O próprio Arthur também, né? Não tem essa característica, realmente fica ruim de construir dessa forma. E se a gente pensar também nessa transição, né, do Botafogo, que o Nenê chamou de campeão de tudo no ano passado, né, campeão do Brasileiro, da Libertadores, vamos pensar nesse Botafogo consolidado do segundo semestre, a transição para esse ano. O Botafogo perde muito em quantidade, mas em quantidade de reservas, né? Agora, em 2 peças ele perde qualidade demais quando sai Luiz Henrique e Almada, né? Aí, realmente, essa reposição... Barreto, o Almada é o reserva do Messi na seleção argentina. Imagina isso, né? Olha o tamanho desse jogador, né? Reserva e possível sucessor, né, Eric? Exato. Jogou Messi, contra o Brasil, jogou bem contra o Uruguai. Messi vai se despedindo aos pouquinhos da seleção e o cara pronto para assumir essa vaga parece mesmo ser o Almada. Então, perder essas peças é complicado. Mas esse ano já parece haver também uma preocupação de repor o elenco. O Botafogo gastou bastante na janela, né? De repor o elenco para ter reservas que consigam... Lógico, o reserva nem sempre vai manter o nível, ele vai ter uma característica diferente, mas um reserva que você possa olhar e falar assim, bom, saiu o Igor Jesus, mas vai entrar o Mastriani, né? É um fazedor de gol, é um cara que né, não vai entregar o que o Igor Jesus entrega, mas... E a temporada é longa, né? O Eric falou, o Igor Jesus não vai aguentar, né? Embora seja o Wendel vai chegar no meio do ano, né? É bom lembrar, né? É verdade. Verdade. Mas é um time coletivamente, ele pode ser competitivo, mas lógico que perde essas 2 individualidades, né? Então, em algum momento, você vai querer o time do ano passado, não. Mas desde a chegada do Renato Paiva, há que se dizer que o time retomou padrão no período que ele ficou treinando e melhorou muito fisicamente, que a pré-temporada não foi boa. E por falar em reposição, amigos, melhor jogo do Arthur até agora pelo Botafogo? Sem dúvida. Eu gostei muito. Especialmente no segundo tempo, né? Porque o time ficou mais leve, a bola chegava mais rápido nele, a tomada de decisão, né? O Arthur tem que se preocupar muito com isso, né? Ele é um jogador que finaliza bem, tem velocidade, tem arranque, força, mas a tomada de decisão dele, né? O último domínio para finalizar, para dar o passe, ele estava errando muito. Agora no segundo tempo ele criou grandes jogadas pelo lado direito. Mas ele perde uma chance ali quase na risca, porque a bola área, né? a bola é incrível, né? Num tapetinho, geralmente ela não acontece isso. Mas ela ficou dentro do corpo dele, né? Ela não correu. Aí se ela tá na frente, ele poderia dar a cavadinha. Mas pra mim foi o jogador assim, do Botafogo no segundo tempo que mais trouxe problemas pelo lado direito. Principalmente quando entrou o Matheus Ponte, hein? Que junto com ele também deram muito trabalho para aquele lado. O Arthur tem uma responsabilidade grande, né? Eu acho que essa substituição, aí a gente está falando, né, da saída do Thiago Almada e do Luiz Henrique, eu acho que aqui fica um pouquinho mais distante do titular do ano passado, é o Arthur em relação ao Luiz Henrique, do que o Santiago em relação ao Thiago Almada. Mas claro que o Santiago tem que provar isso ainda em campo. E aí é preciso ter muito cuidado também, né? Porque quando você troca peças, não necessariamente a que chega vai ocupar exatamente o lugar da outra. Os jogadores têm características diferentes, eles, né? Você falou bem, né? O Luiz Henrique, logo de cara, ele já chegou jogando aquele futebol que ele terminou jogando, né? E eu acho que esse tipo de jogo é importante pro cara pegar um pouco mais de confiança. Esse cara que constrói jogada, drible, tudo, ele tem essa responsabilidade já de estar substituindo o Luiz Henrique. Então, cada jogo desse que ele dá assistência, consegue chegar perto do gol, isso gera confiança para ele e vai gerar resultado na produtividade.
Eu acho que o melhor que o Botafogo tem agora, em relação na comparação com o ano passado, já que a gente está fazendo essa relação, é que o time encaixou muito mais cedo do que no ano passado, né? A essa altura, no ano passado, o Botafogo não fazia jogos assim. Por já ter essa base, por ter a base, por dar sequência, trazer um treinador que conseguiu ajustar rapidamente o Botafogo dentro das suas características. É um time que já está conseguindo mostrar um bom padrão. Se imagina que vai evoluir agora. Há exatamente um ano o Arthur Jorge já tinha chegado? Ele chega em abril, né? Mas na segunda rodada da Libertadores ele já comanda o time, né? Que é agora, por exemplo, essa semana. Mais ou menos. Se a gente pensar não em data, mas em altura da temporada, é até um pouquinho depois. É um pouquinho depois, e aí o time se encaixa Imagina mais o Renato Paiva começando o trabalho agora. Né? Sim. Começando, porque o Renato Paiva ainda teve aí E os jogadores foram chegando ao longo do ano também. No Botafogo, e o Arthur colocou o time para jogar bem já antes da chegada do Almada. O Almada chegou e só melhorou o time, na verdade, né? Foi ali que ele mudou o sistema. O Vitinho chega em setembro. Exato. O time ele se montando ao longo do ano. Ele e o Alex, né? Exato. Alex também. Eu tenho uma opinião. Enquanto Gregory e Marlon estiverem no meio-campo do Botafogo e estiverem nesse time do eles são a base. São dois corações no time, né? Um defensivo, um mais defensivo e o outro mais ofensivo. Com muita qualidade, eles se entendem. O Wendel não entra nessa vaga, não? Pode ser até numa maneira de jogar diferente. A gente precisa ver o que o Renato pensa do Wendel e tal. Mas enquanto Gregory e Marlon estiverem jogando no meio-campo do Botafogo e essa bola que eles jogam, o Botafogo já dali já parte para algo bom. Tô contigo, Eric. Manteve a espinha dorsal, que é o principal. E foi ameaçado, hein? A proposta pelo Gregory, né? A gente foi acompanhando o noticiário aí da janela. O Botafogo parecia que ia perder o Gregory. Né? O Atlético queria o Gregory. Tinha proposta do exterior. O jogador também. que acerta time, né? O Alex, eu estava observando hoje muito, né? Ele fez muito isso contra o Palmeiras. Ele, quando o Botafogo está sendo atacado, ele vem para dentro dos zagueiros, né? Ele faz uma linha de 5 ali para proteção e sai a caça também dos meias. Apesar que o Juventude hoje não tinha um meia, então facilitou para ele, né? Mas no jogo com o Palmeiras, eu vi isso muito, né? Ele sai lá do meio campo, vem fazer o terceiro zagueiro por dentro dos zagueiros e tem uma dinâmica de marcação muito boa. Eu gosto muito do sincronismo dos dois, né? Um vai, o outro fica. Eles se entendem no olhar ali, basicamente, né? E é uma tarefa que pode ficar pesada, né? Porque o Botafogo joga praticamente num 4-2-4. Jogou a temporada passada, né? Muitas vezes se olhava a disposição no campo, era um 4-2-4. Era a seleção de 58. Por enquanto é o 4-3-3. Esses quatro caras ofensivos. Né? E você fazer essa dinâmica, né? De preencher. Mas a bola ficava espaço, muito com o Botafogo, né, Barreto? É verdade. A bola ficava muito no pé do Botafogo, né? Ele se defendia com posse de bola, né? E é claro, marcar lá em cima, né? Marcava muito em cima. Marcar lá na frente. Aí tô lembrando de seleção de 58, né? Pela disposição tática, né? Porque, evidentemente, a gente não quer comparar jogador com jogador, nem forma de jogar. Porque, por alguns exemplo, deles estavam aqui, né, Barreto? No bandeirão, né? Desse 58, é verdade, né? É verdade. Mas os jogadores daquela seleção, por exemplo, naquela época ainda não existia pressão na saída de bola do adversário. Não, eram conceitos diferentes. Agora jogado de outra forma. Você voltava para esperar o adversário atacar. Se a gente for olhar, isso que o Arthur fez de maneira corajosa, se a gente for relembrar aquele Flamengo do Jesus, quando o Jesus chega, que ele coloca Arrascaeta e Everton Ribeiro, também foi a mesma coisa. Ele arrumou com 4 caras, vamos dizer, mais ofensivos, de um futebol que às vezes era mais antigo, para poder fazer o time jogar daquele jeito. Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Paulo Nunes. O bandeirão já foi retirado. As luzes já foram apagadas. Eu acho que está na hora de vocês irem embora também, não? A fome chegou, Barreto. Até tirar foto, ó. Tirar foto dos 6 aí, ó. A fome chegou, a pizza já foi pedida, então acho que fechamos o pacote. Aqui nós já comemos. Então, diante disso, só tem uma coisa para dizer a vocês. Boa noite. Obrigado, amigos. Galera, boa noite. Beijo, bom restante de programa. Garotos, Alex, vai pra casa, Alex, manda o Pix. Barreto, curti, hein? Ó, o Pix eu não sei se ele vai mandar, mas a pizza ele pediu hoje. Hoje ele pediu. Hoje cheguei aqui, o camarim estava fornido. Obrigado mais uma vez ao Luiz, ao Eric, ao Paulo. E a gente ainda não tem entrevistas coletivas, mas claro, né, nossas equipes estão conectadas. Assim que os treinadores começarem a falar, a gente vai retomar a conexão com o estádio Newton Santos.